Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade à anatomia do crânio, nessa segunda aula, parte 2. Então, dando continuidade, nós iremos agora estudar um pouquinho do víscero-crânio, que são os ossos da face. No total, nós temos 8 ossos principais, né? Nós temos aqui a maxila, com 2 ossos, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Palatinos também são ossos pares, porque possuem 2 ossos, direito e esquerdo. Temos os ossos nasais, também são ossos pares. As conchas nasais inferiores, os ossos zigomáticos, os lacrimais, o vômer e a mandíbula. Então, com destaque aqui, a gente vê que apenas o vômer e a mandíbula que são ossos ímpares, são únicos, né? Porque os demais ossos da face, eles são pares. Então, começando pelas maxilas, nós temos que são os segundos maiores ossos da face, né? As maxilas irão formar a face orbital, que vai proteger justamente o globo ocular. A gente consegue ver aqui na imagem, na parte superior a, da maxila, a gente consegue ver a formação da face orbital. Também a maxila ela vai possuir um forame infraorbital. Esse forame ele vai ser o local em que irão passar os nervos sensitivos da face. Então, quando a gente consegue tocar no nosso rosto, na nossa face, a gente consegue sentir é a atuação desse nervo que vai passar justamente por esse forame, o forame infraorbital. Outro ponto a ser destacado em relação às maxilas é o processo alveolar. Ele é justamente o local em que vão estar as gengivas, né? E vai ser justamente o local em que irão se fixar os dentes maxilares superiores. Então, nossos dentes superiores da cavidade oral, eles se fixam justamente aqui no processo alveolar do osso maxilar. Outro ponto importante a ser destacado é que a gente consegue ver aqui na imagem que as maxilas, elas irão formar aqui um espaço que a gente chama de seio maxilar. Esse seio maxilar, ele fica evidente quando a gente faz um corte sagital. Então, a gente cortando a cabeça, fazendo ao meio, né? A gente consegue ver aqui esse espaço, esse seio maxilar. Ele vai ter a função justamente de tornar mais leve a maxila e os dentes, né? Porque vai ser um espaço que vai ser preenchido por ar e não por osso. E vai ser também um local em que vai ser produzido o muco nasal. A gente consegue ver aqui nessa outra imagem a vista superior das maxilas, né? Elas vão ajudar a formar justamente aqui o assoalho superior da cavidade oral, que é justamente uma parte do céu da boca. Agora, dando continuidade, a gente vai ter os ossos palatinos. Os ossos palatinos, eles são ossos pequenos, eles vão ter um formato de L, a gente consegue ver aqui nessa imagem, à direita, que são 2 ossos, né, que irão se articular no espaço denominado crista nasal. Eles vão se articular com a mandíbula e irão formar a parte posterior, ou seja, a parte de trás do palato duro. Uma curiosidade interessante é que o médico neurologista Sigmund Freud, ele teve um câncer de palato, ou seja, ele teve um câncer nessa região aqui formado pelos ossos palatinos. A gente consegue ver aqui nessa imagem à esquerda, os ossos palatinos, eles irão formar justamente aqui essa parte posterior do assoalho oral, né, da boca, aqui na região que a gente conhece por céu da boca, mas aqui na parte do palato duro. 3 estruturas interessantes a serem citadas em relação aos ossos palatinos são as cristas. A gente vai ter aqui a crista nasal, que é o local de articulação dos ossos palatinos com o vômer. A gente também vai ter a crista conchal, que a gente consegue ver aqui nessa imagem à direita. Essa crista conchal, ela vai ser a articulação dos ossos palatinos com a concha nasal inferior. Nós também temos a crista etimoidal, que são que vai promover a articulação dos ossos palatinos com a concha nasal média do etimoide. Dando continuidade, agora nós temos os ossos nasais.
A função principal dos ossos nasais é promover a sustentação da porção flexível do nariz até as narinas. Então, se a gente consegue tocar aqui no o nosso nariz, a gente vê que a parte posterior dele vai ser a que vai ser formada por esses ossos. Já a parte anterior, ela não é formada por ossos, mas sim por cartilagens. Então, esses ossos nasais, que vai ter direita e esquerda, eles vão ter a função justamente de promover a sustentação dessa cartilagem e das narinas. Esses ossos nasais, eles vão se articular com o osso frontal na linha mediana da face. Então, a gente consegue ver aqui que no limite posterior desses ossos nasais vai haver aqui a linha mediana da face, numa região que a gente chama de sutura frontonasal. Então, essa sutura frontonasal vai delimitar o limite posterior dos ossos nasais. Agora, dando continuidade, nós teremos as conchas nasais inferiores. Nós vimos agora há pouco os ossos nasais, agora são as conchas nasais inferiores. As conchas nasais inferiores, elas são ossos encurvados e elas parecem com as conchas nasais médias do etimoide. A gente consegue ver aqui nessa imagem as conchas nasais inferiores, elas ficam aqui justamente nessa cavidade, né, do nariz, na parte já um pouco mais posterior. E cada concha nasal inferior, ela vai ser fixada ao lado da parede lateral da cavidade nasal. Então, a gente consegue ver aqui que as conchas nasais inferiores, tanto à direita quanto à esquerda, elas estão mais lateralizadas. Outro osso do víscero crânio importante são os ossos zigomáticos, né? Os ossos zigomáticos, a gente consegue ver aqui na imagem que está pintado de azul, né? É um osso importante, primeiro, em relação à estética, né? Ele vai formar aqui a região da bochecha, vai ajudar a dar esse formato. A região onde as mulheres costumam passar o blush, né? Para para ficar mais evidente. E ela é uma estrutura importante porque é o local de inserção de muitos músculos que ajudam no processo de mastigação e de fechamento da mandíbula, elevação da mandíbula. Uma estrutura importante do osso temporal a ser citado é o processo temporal do osso zigomático. Esse processo temporal, ele fica aqui no limite já do osso zigomático, em contato com o osso temporal, e esse processo temporal do osso zigomático, ele vai ajudar o que a gente chama de arco zigomático, que é justamente essa estrutura aqui que vai promover a inserção de vários músculos responsáveis pela elevação da mandíbula no processo de mastigação. Outra estrutura importante a ser citada é o forame zigomático facial. Esse forame ele vai permitir a passagem do nervo sensitivo para a bochecha. Então, se a gente consegue sentir a bochecha, porque existe um nervo que vai passar justamente por um forame, um buraquinho que vai ter aqui no osso zigomático. A gente consegue ver aqui, né, no corte inferior, no plano inferior do crânio, a gente consegue ver aqui pintado de azul os ossos zigomáticos, tanto o direito quanto o esquerdo. Outro osso importante a ser citado do víscero-crânio são os ossos lacrimais. Eles são os menores ossos do crânio e ficam situados aqui na porção medial de cada órbita. Então, a gente consegue ver aqui nessa imagem está pintado de vermelho, né? Esses ossos lacrimais, eles irão se articular com o osso frontal, com três ossos no caso, né? O osso frontal, aqui na parte superior da imagem a gente consegue ver, com a maxila, aqui na parte mais lateral, e com o osso etimoide, aqui pintado de roxinho, na parte posterior da cavidade do globo ocular. Uma estrutura importante que a gente precisa citar é o sulco lacrimal. Esse sulco lacrimal, ele é importante porque vai ser uma depressão, né, que vai formar o canal lacrimino-nasal. Esse canal, ele vai abrigar um ducto, né, que vai ser desembocado, digamos assim, ele vai ter um trajeto até a cavidade nasal.
Um outro osso importante a ser citado do víscero-crânio é o vômer. O vômer, como a gente pode ver aqui na imagem, ele vai ficar aqui entre entre o osso etmoide e os ossos palatinos. Ele vai formar a porção inferior do septo nasal. Quando a gente fala de septo, a gente está falando a mesma coisa de parede. Então, o nosso nariz, digamos assim, a parte interna dele, ele vai ter ali uma parede na parte inferior. Quem forma essa parede é o osso vômer. Então, ele vai ter essa função justamente de separar a cavidade nasal, né? Delimitar os limites inferior da cavidade nasal e também promover a separação da cavidade nasal em lado direito e esquerdo. É tanto que se a gente observar o nosso nariz, ele tem aqui uma parede, né, que divide. E quem promove a sustentação dessa cartilagem do septo nasal, né, no caso das narinas, é justamente o vômer. A gente consegue ver aqui nessa imagem, ele está pintado aqui de bege, e também aqui nessa imagem à direita, a gente consegue ver que ele delimita justamente aqui uma divisão do septo nasal, em direito e esquerdo. Outro osso importante, né, que a gente é bem visível quando a gente está falando de crânio, de víscerocrânio, é a mandíbula. A mandíbula é um osso muito importante no processo de mastigação. Nela a gente vai conseguir ver também que estão inseridos os dentes da porção inferior da cavidade oral. Esses dentes, eles vão estar inseridos numa parte que a gente chama de parte alveolar, né, que vai conter a gengiva também. E a mandíbula, ela pode ser dividida em duas partes, no corpo, né, que é a parte horizontal, e nos ramos, que são as partes ascendentes, subindo, digamos assim. Então, tem essa parte aqui que vai subindo, que a gente chama de ramos, ramos da mandíbula, e tem a parte horizontal, que a gente chama de corpo da mandíbula. É importante falar que cada ramo, né, da mandíbula, eles irão se encontrar e vão formar, é, cada ramo, eles irão dar continuidade ao corpo da mandíbula, e vão se encontrar aqui com o corpo da mandíbula numa região chamada ângulo da mandíbula. Então, como eu acabei de explicar, a parte ascendente, né, dos ramos da mandíbula irão se encontrar com o corpo da mandíbula numa região chamada ângulo da mandíbula. Uma outra estrutura importante a da gente identificar é aqui o processo coranoide. O processo coranoide também tem uma função importante em relação ao processo de elevação da mandíbula. Sempre, lembrando que sempre que a gente fala de processo em osso, a gente está falando de uma ponta, né? Então a gente consegue facilmente aqui identificar o processo coranoide, ele está anterior, e a gente tem um outro processo, que é o processo condilar, que já está na parte posterior aqui da mandíbula. É importante a gente falar que a cabeça da mandíbula, né, ela vai se articular justamente com a fossa mandibular do osso temporal. E vão formar ali uma articulação, que a gente chama de articulação temporomandibular. É, e também chamada, né, o acrônimo de ATM. É uma articulação muito importante no processo de mastigação e fala. Sempre que a gente vai mastigar e falar, a gente está mexendo aqui a mandíbula, né, elevando e promovendo a depressão da mandíbula. Então, esse processo, ele ocorre justamente aqui, porque a cabeça da mandíbula vai se articular com a fossa mandibular do osso temporal, formando ali uma articulação. Agora é importante, agora que a gente já estudou os ossos do víscero-crânio, é importante a gente falar das estruturas cranianas, porque como a gente viu, o crânio, ele na verdade é a junção de vários ossos. E esses ossos, eles se juntam de que forma? Através das suturas. Então, as estruturas cranianas, elas irão promover a junção desse conjunto de ossos e formar o crânio por completo, tanto o neurocrânio quanto o viscerocrânio. Então, quando a gente vai aqui para o neurocrânio, a gente consegue identificar algumas estruturas principais. Uma estrutura que a gente consegue ver logo aqui de cara é a estrutura lambdoide. Vai ser a estrutura responsável por unir o osso occipital com o osso parietal, tanto direito quanto esquerdo. Então, aqui a gente tem a sutura lambdoide. Outra sutura que a gente consegue identificar aqui é a sutura sagital.
A sutura sagital, que ela promove aqui o corte do crânio, em 2 metades, ela vai ser responsável por unir tanto o os 2 lados do osso parietal, o osso parietal de esquerdo e o osso parietal direito. A gente consegue ver aqui na imagem à direita, outra sutura importante mais à frente, né, na parte anterior do osso parietal, vai ser a sutura coronal. Essa sutura coronal, ela vai ser responsável por unir a parte frontal, o osso frontal, com os 2 ossos parietais. Agora já voltando para a imagem esquerda, a gente consegue identificar aqui uma outra sutura. Essa sutura aqui que liga o osso o osso temporal com o osso parietal, a gente chama de sutura escamosa. Então aqui a gente tem o osso temporal e o osso occipital. A sutura que liga esses 2 ossos é a sutura escamosa. A sutura que liga o osso occipital com o osso temporal, a gente chama de sutura parietomastoidea. Por quê? Porque aqui próximo do do osso occipital, a gente vai ter uma estrutura do osso temporal chamada de processo mastoide. Então, qual o nome da sutura que liga o osso occipital com o osso temporal próximo do processo mastoide? A gente tem o nome de sutura parietomastoide. Agora a sutura que vai ligar, o osso occipital, aliás, essa sutura que liga o osso parietal com o osso occipital, a gente tem o nome dela de sutura occipitomastoide. Agora a sutura que liga o osso parietal com o osso temporal, o processo mastoide do osso temporal com o osso parietal, a gente chama de sutura parietomastoide. Ok, então essas foram as suturas e a gente conseguiu estudar as suturas cranianas e todos os ossos do viscerocrânio. Aqui tem algumas referências que eu utilizei para essa aula e no mais é isso.